Bom dia, povo santo. Paz do Senhor Jesus. Não sei muito bem ainda em que momento eu vou enviar este vídeo para vocês, se durante a escola dominical, à tarde, mas eu creio que é relevante enviar para a igreja nesse dia 24 de maio, esse vídeo como pastor da comunidade, para dizer da importância desse dia para nós. Então eu quero ler um texto, orar com vocês, e depois ter um momento de reflexão. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor bondoso, obrigado, Senhor, pelo dom da vida e o privilégio que o Senhor nos dá, ó Pai, de nos encontrar contigo em oração, em leitura bíblica, durante o culto e em todos os momentos da nossa vida. Clamamos, ó Pai, nessa hora, quando vamos ler a Tua palavra e refletir sobre ela, que a Tua graça venha inundar a nossa vida, iluminar, ó Pai, os nossos caminhos e nos trazer, ó Deus, clareza da Tua direção para nós. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero deixar o texto com a igreja de Lucas, capítulo 24, versículo 32, que diz: E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida. Esse é o texto dos dois caminhantes de Emaús, quando voltam, ou estavam voltando de Jerusalém, um tanto desanimados. Era domingo, e eles não sabiam ainda que Jesus havia ressuscitado. Se bem que já tinham ouvido alguns rumores da ressurreição, mas não acreditavam ainda. Então voltavam pelo caminho desanimados. E mesmo sabendo, caminhando com Jesus durante algum tempo, vendo os milagres e aquelas coisas todas, após a morte eles estavam tristes e decepcionados. E se encontraram com um caminhante que no princípio, ou em princípio, eles não o reconheceram. E esse caminhante foi com eles conversando, falando das Escrituras, falando como era importante que o Cristo viesse, que ele padecesse, morresse, se entregasse pela humanidade. E eles foram, enquanto ouviam, o coração foi sendo acariciado por Deus, o que a gente chama de graça, né? Então, quando eles foram para casa, ao partir do pão, Jesus se revelou a eles, ou eles reconheceram que era Jesus ali, e Jesus foi embora. E um pergunta para o outro: olha, nosso coração estava quente, o nosso coração estava fervendo quando ele lia a palavra conosco. Essa é a primeira aparição bíblica, por assim dizer, dessa expressão do coração estranhamente aquecido com a leitura da palavra. Essa expressão Wesley usou depois para relatar a sua experiência no dia 24 de maio de 1738, há exatos 282 anos, quando ele relata que foi a uma reunião, a um grupo pequeno, e lá na leitura, ainda na introdução do estudo, introdução da carta aos Romanos, escrita por Martinho Lutero, e o pregador foi falando, e o Espírito Santo foi movendo no coração de Wesley, e ele então relata que ele teve o coração aquecido. E nesse dia, Wesley teve a convicção do seu relacionamento com Deus, ele teve a convicção de que seus pecados foram perdoados. E eu queria, assim,
nesse vídeo breve, conversar com os irmãos a respeito disso. Olha só, a experiência do coração aquecido, ela gerou em Wesley uma convicção, gerou em Wesley uma certeza. Ela não gerou trabalho. Wesley gostava de trabalhar. Ela não gerou compaixão. Nesse estado da sua vida, ele já trabalhava com obras de assistência social e misericórdia, né? Estendendo a mão de Deus ao povo há muito tempo. Não gerou em Wesley uma maior devoção. Não. Wesley já era convicto da sua condição espiritual. O que aconteceu naquele dia foi que a experiência trouxe a Wesley uma ideia de proximidade, de profundidade, de convicção, de certeza de pecados perdoados, ou seja, o seu relacionamento com Deus. Naquele momento ali parece que o Espírito Santo sopra e tira toda a sujeira, tudo aquilo que envolvia a religiosidade de Wesley, ele sopra e tira aquilo de cima da mente e do coração desse servo de Deus. E ele então mergulha, ele se aprofunda nesse relacionamento com Deus. Teve a certeza de seus pecados perdoados, a convicção de que Deus estava com ele por amor e não por juízo. Outros homens, na palavra de Deus, também mudaram o seu relacionamento com Deus depois de um encontro. Eu podia falar de vários, mas eu queria citar dois. Eu queria citar Moisés. Moisés, quando se encontrou com Deus ali no monte, subiu porque viu uma sarça que era consumida pelo fogo, aliás, era queimada pelo fogo, mas não se consumia. Aquele momento, quando Deus conversa com Moisés, Deus reacende um fogo que Moisés já possuía. Já havia uma vontade em Moisés de ser o libertador, mas ele adormeceu libertador do povo de Israel, né? Mas ele adormeceu essa vontade por 40 anos. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 25, quando Estevão está se apresentando diante dos sacerdotes, Estevão fala isso, que Moisés já sabia que ele seria o libertador, mas ele antecipa o tempo de Deus. Ele se interveio lá, se intromete, né, na briga entre um hebreu e um egípcio, mata o egípcio, e depois o povo, achando que com aquilo ele ia ganhar algum vulto, né, entre os israelitas, mas o povo não aceita isso, ou ele não entende. Nesse momento ele foge, passa 40 anos fugindo do seu chamado, mas quando Deus encontra com Moisés, isso reacende. Quando Moisés teve um encontro com Deus, essa paixão libertadora, mesmo que ele quisesse fugir, depois ele vai entendendo o processo de Deus, e o homem mais manso que já existiu na terra aceita o chamado. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: não foi o encontro com Deus que deu a Moisés uma mágica. Moisés já tinha na sua vida algo especial. O encontro com Deus potencializou aquilo que ele já era. John Wesley, quando se encontrou com Deus e teve o coração aquecido, Deus usou aquilo que Wesley já era. O que Deus fez foi soprar, acender a labareda, ou reacender a labareda, no caso de Moisés. Paulo também, quando teve seu encontro com Cristo, no caminho para Damasco, ele já era conhecedor da palavra, ele já era zeloso para com a palavra, ele já tinha entendimento.
ele já caminhava com Deus, ele já conhecia Deus e já tinha entregado a vida dele para Deus, mas dentro de uma legalidade, dentro de um zelo com a lei, um zelo com a sua religiosidade, um zelo com a sua herança judaica. Mas quando Paulo se encontra com Cristo, e aí muda a história, e Deus, quando fala para Ananias, né, Ananias vai visitar Paulo, Ananias está com medo, Senhor, o que eu vou fazer? E Deus fala assim para Ananias, eu vou mostrar a este homem, esse homem vai saber o quanto vale a pena sofrer pelo Evangelho, pela causa de Cristo. Ao ponto de, em certa altura da sua vida, Paulo dizer assim, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, é consequência. Meu irmão, 3 pessoas que, num encontro pessoal com Cristo, mudaram a sua vida dentro das suas trajetórias. O que esse encontro causou não foi uma mudança radical de limpar a mente, uma lavagem cerebral. Não. O que esse encontro causou foi reacender a chama, foi trazer a letra do papel para a vida. Que nesse dia, domingo de coração aquecido, que o seu coração, meu irmão, minha irmã, seja aquecido através do encontro com Cristo. Que a vida de Deus seja gerada na sua vida através do sopro aquecedor do Espírito Santo. Que o Espírito potencialize os seus dons, para que você, meu irmão, minha irmã, possa ser usado naquilo que Deus já te deu de habilidade, para que, cheio de graça, poder e unção, o Evangelho de Cristo seja pregado através de você, em tudo que você fizer para a glória do Senhor. Eu quero orar para que esse dia seja um dia de Deus aquecer o seu coração, a sua mente, o seu fervor, sua paixão por Ele, por Cristo, e as outras coisas virão como obras, como consequência de um relacionamento com Deus. Vamos orar. Oh Deus, muito obrigado por este dia e tudo que ele representa para nós metodistas. Mas, ó Deus, nós queremos exaltar o Senhor muito além de uma denominação, para dizer que o Senhor é o Deus que muda a história, Pai, aleluia. E eu clamo nessa madrugada, Senhor, e neste dia 24, que estes homens e mulheres, ouvindo esta palavra, e aqueles, ó Deus, que mesmo não ouvindo isso, ouvindo outras palavras por aí afora, mas guiados pelo Teu Espírito Santo, sintam o soprar do Senhor, do Teu Espírito, aquecendo a chama da vida que o Senhor tem em nós, e nos fazendo, Pai, ir fazer, Pai, gerar obras, coisas, para que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Eu oro, Pai, e quero abençoar a Tua igreja, em nome e por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Estamos de quarentena, continue em casa, zele pela sua vida, lave bem as mãos, use máscara, tenha todos os cuidados. Aquilo que depender de você, faça. O que for de Deus, Deus já está fazendo. Fique na paz. Que Deus te abençoe.